primeiro erro transformou nós dois em três. Ele virou seu namorado, eu virei seu ex. Não é leilão quem dá mais leva. Seu dia já foi, hoje já era. Já era, já era. Quando você descobrir quem ele é, não vem bater na minha porta. Mais uma recaídazinha, a gente volta, a gente volta. Quando você descobrir quem ele é, não vem bater na minha porta. Mais uma recaídazinha, a gente volta, a gente volta. Mais uma recaídazinha, a gente volta. Salve, salve! Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando ao vivo ao som de Daniel Vieira nessa quarta-feira, dia 17 de abril. Pode chegar e ficar à vontade, esse é o nosso momento de bater um papo, cada dia sobre um assunto diferente. Lembrando que você me assiste também pelo Facebook e pelo YouTube da Band Bahia. Aproveite para comentar e deixar o seu recado. Mas olha, eu quero ver você aqui no Band Mulher e dá para ser hoje, viu? Sabe como? Tira uma foto sua assistindo o Band Mulher e manda para o nosso WhatsApp. O telefone é o 71999719009. Me fala de onde você está, do interior, da capital, de que bairro, e aparece aqui na tela da Band, viu? Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que interessa muito na nossa vida, seja você mulher, homem ou criança, é a qualidade do sono. Como é que você tem dormido? Olha, sabia que 40% dos brasileiros sofrem de insônia? E esse número ainda pode ser maior, viu? Já que não é difícil a gente desenvolver alguns distúrbios justamente por causa do nosso estilo de vida cada vez mais corrido, cada vez mais atribulado, também mais viciados no uso do celular. Tudo isso reflete na qualidade do sono. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a psicóloga Érica Saab. Tudo bem, Érica? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Aqui com a gente também o médico pneumologista, Dr. Francisco Ora. Oi, Dr. Francisco, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada. E a especialista em sono infantil, Monique Domingues. Tudo bem, Monique? Tudo bem, Paula. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Claro, além do nosso convidado musical, Daniel Vieira, que além de músico é também papai, Isso. né? De dois. Então, uma menina, um menininho. Dormir. E durmo mal pra caramba. Né? Então é um personagem Tô na hora certa aqui. Eu já ia te perguntar como é que você tem dormido, que eu sei que você tem uma filhinha pequena, né? Difícil, acordei agora há pouco, inclusive. Difícil, Então, complicado. Pois é, olha, assim como o Daniel, doutor Francisco, tem muita gente que está sofrendo aí por causa dos distúrbios do sono. Estamos cada vez mais dormindo pior? Pior, é verdade. E o pior, estamos criando o hábito de ver o sono como uma coisa indesejável, como uma perda de tempo. Sim. Esse é um problema sério. Nós estamos dormindo muito menos do que nossos avós dormiram. Estou falando de uma geração de 20, 30 anos. Você imagine, a humanidade toda dormiu bem e de 50, 60 anos para cá as pessoas resolveram que dormir é ruim, é perda de tempo. Meu Deus. Então eu comum dessa. Você acha que dormir Eu acho que dormir, eu e meu filho de 1 ano. Né? A gente acha que dormir é perda de tempo. Seu filho pensa igualzinho. É igualzinho a mim. Pois é, faz total sentido e isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida, né, Érica? A gente está sempre mais corrido, a vida mais atribulada, o celular na mão a todo momento, inclusive até madrugada, né? Trocando o dia pela noite, acaba refletindo no nosso sono, né? Sim, isso que o doutor Francisco falou, né, da questão da mudança comportamental por conta do mundo moderno, da forma como o mundo moderno está se estruturando, hoje a gente está vendo um fenômeno que se chama privação do sono voluntária, que é você tem as condições para dormir, mas você opta por não dormir porque você precisa dar conta das demandas, tanto sociais quanto profissionais, né, que são comuns ao modelo de vida de hoje, atualmente, como a gente vive. Então, você opta por não dormir, você fala, é uma perda de tempo, deixa eu aproveitar aqui e fazer mais alguma coisinha que dá tempo, né? E aí você acaba tendo menos tempo de sono e menos qualidade também. É, porque dormir menos interfere na nossa qualidade de vida também, não na qualidade do sono, mas se a gente dorme mais, a gente fica mais disposto, a gente fica mais animado, até mais feliz, né, doutor Francisco? Claro, o tripé da qualidade de vida, as duas pernas são muito bem divulgadas e aceitas. O que? Alimentação boa, saudável, regular, atividade física regular, isso já está resolvido na cabeça de todo mundo. Mas o sono é negligenciado. Como a Érica falou, nós temos, assim, pessoas, eu vejo isso no laboratório de sono, lá do Hospital Português, onde a gente trabalha, do Otorrino Center também, nós temos, assim,
perspectiva de pacientes que reiteradamente se privam voluntariamente de sono, porque na ótica deles, dormir é uma perda de tempo. O dia continuará tendo 24 horas, não tem como mudar isso. Sim. À noite, 6 a 8 horas de sono para um adulto jovem, ou seja, isso não vai mudar. Então, eu não posso sacrificar a balada, eu não posso sacrificar o estudo, o cursinho, a academia, o que é que eu sacrifico? Você falou aí de 6 a 8 horas de sono é o ideal para um adulto, um jovem e um adulto. Isso, assim, você pode para 80% dessa faixa etária. Mas você tem os dormidores curtos. Sim. Existem famílias que geneticamente precisam de menos horas de sono. E você tem o oposto, os dormidores longos. Gente que vai, de uma ponta, gente que vai dormir menos de 4, 5 horas. E do outro lado, gente que precisa de mais de 8 horas de sono. Mas isso são as exceções. A média é em torno de 6 a 8 horas de sono para você acordar com aquela sensação de sono reparador, bateria recarregada, ou seja, bem-humorado, tudo aquilo que o sono traz. Fiquei curiosa, quero saber de você que está nos assistindo. Você acha que dormir é uma perda de tempo? Como é que tem sido o seu sono? Você dorme bem? Escreve para mim no nosso WhatsApp, o telefone é o 719-9971-9009. Falando em sono, a gente pensa logo nas mamães, né? Nas mamães com filhos recém-nascidos, que tem sempre aquela coisa da questão do sono, porque muda completamente a rotina da mulher, né? Da família inteira, mas principalmente da mãe, da mulher. E aí tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para esse filho entrar um pouco mais nessa rotina, né, Monique? Exatamente. Da mesma forma que a gente aprende a falar, a andar, a gente tem que aprender a dormir também. Então, se os pais têm a orientação correta para já tentar mostrar esse caminho para o bebê, desde o dia 1 de vida, desde o dia 1, já é? Desde a gestação, na verdade, eu trabalho também com orientação antes do nascimento do bebê, para esse pai já saber o que esperar do sono do bebê, o que é normal, quantas horas esse bebê vai dormir e saber também que esse padrão de sono muda ao longo dos meses de vida, né? Essas demandas do bebê vão mudando. Você tem que observar o bebê, entender a necessidade específica dele, mas ter, assim como o doutor Francisco falou, uma ideia do que é normal, né? Quantas sonecas por dia um bebê precisa fazer, quantas horas por dia um bebê precisa dormir, isso tudo a gente pode trabalhar e vai colocar esse bebezinho já numa direção melhor para ele conseguir mais cedo tentar se aproximar ao padrão de sono, né, de um adulto no futuro, né, que no início é bem compatível, mas depois ele vai fisiologicamente sendo capaz de acompanhar. Essa notícia traz felicidade para muitas mães recém-paridas que estão perdendo noites e assim tentando se adaptar à rotina do filho, né? Na hora que ele dorme, eu vou aproveitar para dormir correndo também, porque só tenho essa horinha. Vira essa confusão. Muitas vezes elas não conseguem por conta dos hábitos que tinham antes de ter neném, né? Então, assim, na gravidez eu já digo, olha, já fiquem atentos aos hábitos de vocês. A gente já passa orientações como evita exercício físico à noite, faz de manhã, evita cafeína, evita o uso de tela também excessiva à noite, pega um livro, mas parece que tudo aquilo vai passando por a gente sem ouvir. E aí, quando o bebê nasce, que a mãe se depara com aquela situação não opcional, aí não é opcional porque o bebê acorda e o bebê precisa mamar, e aí ela vê aquela situação nova e agora o que eu faço, né? Então a gente tem sim como ajudar essa mãe a passar por essa fase com mais tranquilidade. Muito bem, vamos descobrir o que essa mãe pode fazer. Mas agora mudando de assunto, é um assunto super importante esse também, é o seguinte, só nesta semana a companhia aérea Avianca, que está em recuperação judicial, cancelou mais de 150 voos em todo o país. Aqui em Salvador, até sábado, 10 já foram cancelados. Em situações como esta, a empresa tem que oferecer uma alternativa para os passageiros. Se o problema não for resolvido, o caso pode parar na justiça. Este casal saiu de São Paulo para passar 4 dias em um resort no sul da Bahia. Ao chegar em Salvador, descobriu que o voo para Ilhéus, a 500 quilômetros da capital baiana, tinha sido cancelado. Puseram a gente dentro de um ônibus, numa estrada perigosíssima, 7 horas de viagem, praticamente sem parar. Muito quente, muito calor, a gente está muito cansado, com fome. E chegamos lá, a gente ia chegar às 3 da tarde, às 15 horas, a gente chegou meia-noite. Já o Augusto programou com 6 meses de antecedência uma viagem internacional para os Estados Unidos. Em cima da hora, o voo foi cancelado e eles ainda saíram no prejuízo. Tivemos um voo para o exterior que
que foi cancelado, mas aí e o reembolso não veio integral, mas nós estamos ainda buscando o ressarcimento. O cancelamento de voos tem deixado os passageiros brasileiros apreensivos. A recordista de reclamações é a Avianca, que desde o fim do ano passado está em recuperação judicial. Só na semana passada foram 179 voos cancelados. A partir de quinta, véspera do feriado de Páscoa, serão mais 150 cancelamentos. Ficamos em dúvida se iríamos ter voo ou não da Avianca. E eu sou cliente amigo da Avianca. Então perdi um monte de ponto, um monte de coisa. E a gente vê aí sempre o desrespeito com a população, né? Em fevereiro, eu vim para cá com minha família. Eram 8 pessoas pela Avianca. Eu fiquei a semana inteira antes de viajar ligando todos os dias para a companhia. Por medo, imagina, você ter que uma viagem planejada com a família, de 6 meses planejando e na hora não conseguir embarcar. Graças a Deus, correu tudo bem. Segundo o Procon, ao cancelar um voo, a empresa é obrigada a relocar o passageiro em uma outra companhia aérea, oferecer um novo meio de transporte ou ainda devolver o valor integral que foi pago pelo consumidor na passagem. É procurar a companhia aérea para ver se tinha como me realocar em algum outro voo da própria companhia ou então em alguma companhia parceira. Geralmente eles conseguem fazer algo do tipo ou então tentar um outro dia, porque talvez não consiga naquele mesmo dia, mas um dia depois eles consigam te realocar. Então depende muito da necessidade, da urgência, se eu tentaria no mesmo dia ou no dia seguinte. O diretor do Procon da Bahia afirma que os passageiros não são obrigados a aceitar as ofertas das companhias para compensar o cancelamento, como por exemplo, mudar a passagem ou fazer parte do trajeto de ônibus. Os clientes que se sentirem prejudicados devem ser ressarcidos. Os consumidores contratam os serviços de transporte aéreo visando firmar novos contratos de trabalho, prestar concursos públicos ou participar de festas comemorativas. E quando esse serviço não é prestado por conta da companhia aérea, isso provavelmente trará um dano, muitas vezes material, pela perda da chance, por exemplo, no caso de concurso público, ou moral, quando o consumidor ele deixa, por exemplo, de prestigiar um evento, um casamento de um parente ou a comemoração de aniversário de um ente querido. Tá? Vale lembrar também que essas indenizações elas podem versar sobre o desvio produtivo, o tempo em que o consumidor se ocupou para resolver o problema. Isso também pode ser indenizável. É a situação complicada, principalmente nessa véspera de feriado aí. A minha dica para você, consumidor, que comprou passagem é conheça seus direitos, saiba o que diz a lei, que aí você pode cobrar e garantir que esses direitos sejam cumpridos, certo? Olha, hoje a gente está falando aqui sobre qualidade do sono e tem um fator que é decisivo para a gente conquistar uma boa noite de sono, que é o colchão. Eu estou aqui com a Vilna Carneiro, da Vivar, que tem uma variedade de colchões incrível e vai contar para a gente, vai ajudar a gente a escolher o melhor colchão que combina com cada um, não é isso, Okay, Vilna? Porque tem essa característica, o colchão que combina mais com você, né? Isso. Na verdade, a gente sofreu muito tempo, né, um conceito de colchão ortopédico. E isso foi derrubado. Porque hoje em dia fisioterapeutas, todo mundo abominam isso, porque nada mais era do que um pedaço de madeira, né? Que era um sanduíche dentro de camadas de espuma. E a espuma perdia performance, você estava sobre a madeira muito firme e você acabava acordando com alguns problemas de dor, né? E até de acomodação da coluna. É verdade. Um colchão ele tem duas funções. Ele precisa suportar a sua coluna e lhe dar conforto. Quando a gente entra num colchão tipo espuma, a espuma é responsável pelas duas funções. E isso, o que é que acontece? As pessoas mais pesadas ficam obrigadas a dormirem no colchão mais firme. E às vezes não é o seu gosto, né? Sim. O que é o melhor colchão para você? Não é o ortopédico, é o ergonômico. E isso vai depender do quê? Do seu gosto, se você gosta mais firme, se você gosta mais macio, mais intermediário. E também até isso diz respeito à própria curva do seu corpo, né? Claro. Tá? Nós brasileiras, né, temos o quadril mais alargado. Né? Então nós, apesar disso vir de encontro a um paradigma muito forte, que colchão firme, que é colchão bom, aquele colchão mais duro. Nós brasileiros temos que dormir no colchão de intermediário para macio. Olha. Porque senão, o que é que acontece? Como nós temos a gente vai ter uma pressão
aqui no nosso quadril muito grande ao longo da noite. E isso vai fazer com que a gente inconscientemente vire. Cada vez que a gente vira, a gente perde qualidade no sono, porque a gente sai de determinadas camadas, aquelas revigoradoras, e voltam, inclusive, até a despertar total ao longo da noite. Aí vem o problema da famosa insônia. Quanto mais você sai acordando ao longo da noite, isso é considerado uma insônia. Por isso que você falou que 40% dos brasileiros sofrem de insônia. A insônia não é só aquilo, não deixei de dormir, a demora de dormir, é a dormida, a má dormida, né? Acordar várias vezes, até eu acordar para ir no sanitário. Não é legal. O sono de qualidade é aquele que você perdura. Exatamente. Agora tem outro fator que pode ajudar a gente a perdurar nesse sono. Esse fator aqui, ó, fofo, que é o travesseiro. A Vilna trouxe esse travesseiro super especial pra gente, que é da Vivá. O travesseiro também é muito importante, né, Vilna? Muito, muito. Na verdade, para você ter um bom sono, tudo é importante, né? O ambiente, que o pessoal fala, a higienização do sono, né? A quantidade de luz, de ventilação, né? Se você for pelo Feng Shui, né? Até o local da cama. Exatamente. Né? Tudo isso conta. Pronto, tudo isso conta. O colchão é uma das ferramentas, né? Uma das principais. Porque se você não acomoda bem o seu corpo, a sua coluna, né? Não tem conforto, você não vai dormir bem. E o travesseiro também. E ele precisa ser ergonômico. E a sacada desse travesseiro que a Vivá montou é isso, ó. Ele é ergonômico. Ele tem enchimentos, tá? A capa dele é de pluma. Olha, pluma de ganso, que dá um toque maravilhoso. Né? Exatamente. Ele tem a capa dele, ó. Ele é uma capa de pluma de ganso. Sim. Mas o que é ruim num travesseiro só de pluma? Ele murcha rapidinho. É verdade. Às vezes a gente bota assim, a cabeça vai afundando. E você afunda. E ao afundar, você pode também prejudicar a sua respiração ao longo da noite. Aqui você tem um enchimento que é de flocos de látex. O látex, ele faz uma ação reversa quando você imprime a força. Então é ótimo para nós mulheres, principalmente contra rugas, gente. Né? Contra rugas, é maravilhoso. Porque você não faz muita pressão no travesseiro, né? Então você faz a pressão muito o rosto. E ele joga você para cima. É como se ele estivesse dando um tapinha no seu rosto. Olha que coisa maravilhosa. Maravilha, né? O travesseiro influencia até na questão da estética das rugas. Com certeza. Notícia e aqui, boa. ó, nós temos os floquinhos de látex, ó. Sim. Que você tira e coloca exatamente no tamanho adequado, para ficar totalmente 100% ergonômico. Maravilha. Porque o travesseiro, ele tem que cobrir essa altura aqui do seu lateral. Você não pode nem ter um travesseiro que você arreia a cabeça, nem aquele que você aumente. A gente dorme muito errado. Vamos aprender a dormir melhor, viu? Vilna, vamos passar o endereço da Vivá, então? Vamos, Joana. Nós temos 2 lojas em Salvador. Uma no Salvador Shopping, ao lado da Etna, no 2º piso, e a outra na Vivá, na Alameda das Espatódias, onde nós estamos há 7 anos, e no Salvador há 3. Vá lá, bata um papo com a Vilna, que ela vai te dizer qual é o colchão melhor para você, qual é o travesseiro melhor para você. Não perca tempo, tá bom? Pronto. Obrigada, Vilna. É seu. Adorei. Obrigada, até a próxima, viu? Olha, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes eu quero ouvir de Daniel Vieira aqui, porque tem música nova na área também, é o Mentiroso? A música é Mentiroso, né? Eu percebi. É música nova, música que eu fiz em homenagem a vários amigos meus, mentirosos. Tá bom. Né? Fiz junto com Maurício Ribeiro e Thalita Zioli. A música foi lançada no dia 1º de abril, dia da mentira, né? Nada mais justo. Dia bom para lançar, né? Dia ótimo, né, para lançar. A música está sendo tocada em todas as rádios, está em todas as plataformas digitais. Maravilha. Está levando essa música adiante. Posso tocar um pouquinho? Claro, por favor. A gente vai para o intervalo. Um pouquinho. Vamos nessa. A gente vai para o intervalo ao som de Daniel Vieira. Não sai daí, a gente volta já já. Outra vez, bati com uma cara na porta. Desculpe, fui tão idiota. Fiz roleta russa com amor. Olha no que deu, agora o desespero bate. Você já tem outra cara metade, e quem segura sua mão não sou mais eu. Só restou aquele áudio que você mandou com raiva. Doeu, mentiroso, sem vergonha, é um traidor. Você não sabe o que é amor. Sem vergonha, só me enganou e vai colher o que você plantou. Agora fica aí sofrendo porque a minha dor passou. Não saia daí, o Band Mulher volta daqui a pouquinho.
Band Mulher de volta e agora eu estou aqui com a Lelê Santana, que aos 18 anos é embaixadora do portal Jovem da revista Quem Acontece, colunista do site do Arlindo Grund, e essa semana ela lançou uma multiplataforma chamada Das Modas. Então quer dizer, essa menina aqui, ó, ela não para, ela faz tudo. Lelê, conta pra mim o que é o Das Modas. Então, a gente vive um momento que a informação de moda aqui no Brasil não é democratizada. Então agora o Das Modas chega para poder falar de moda de uma forma didática, simples, divertida, para todo mundo entender. Legal. Então, é um site aqui que tem várias informações, né? Isso. Conta como é que funciona. Então, agora a gente tá presente em todas as redes sociais. Tem o site, que é dasmodas.com.br, que entra matéria todos os dias falando diferentes coisas que acontecem na indústria. Também tem o Instagram, que é Portal das Modas, o Twitter também, Portal das Modas, e o canal no YouTube, que são 2 vídeos por semana, é youtube.com/dasmodas. E como é que você pauta esses assuntos que você traz aqui para o site? Então, a gente sempre pensa em algo que está acontecendo no momento na indústria e a gente sempre alia a temas da cultura, da arte, mostrando a moda também como um vetor cultural e artístico. E moda é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo quer saber. Tá presente na vida de todo mundo. Exatamente. Até quem negue, até quem fala, ai, não ligo para isso. Olha, pensando bem, com certeza se você importa. liga, você tá ligado em algum movimento da moda que é mundial, né? Exato. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer uma busca para aquela palavra-chave. Eu tô procurando sobre sapato e aí ele me direciona. Direciona para todas as matérias sobre esse assunto. Conteúdo para todas as idades? Com certeza. A ideia é sempre falar com todo mundo, os interesses de todo mundo, sempre voltado para o universo da moda e estilo. Muito bom. Tá aqui, ó, Das Modas, ressignificando as narrativas das modas. Muito bem. Vamos passar então o serviço novamente, dasmodas.com.br, né? Instagram, Portal das Modas, Twitter, Portal das Modas e youtube.com/dasmodas. Maravilhosa. Arrasou. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, Muito viu? obrigada. A Letícia tá desde os 12 anos trabalhando com moda, né? Claro que antes como um hobby, mas ela foi se profissionalizando, né? Desde os 11 anos, né? Na verdade, hoje com 18, ela lança essa multiplataforma aí. Muito obrigada, sucesso pra você, muito tá, obrigada. Letícia? Tchau, tchau. Olha, hoje a gente tá falando aqui sobre sono, mas antes da gente retomar a conversa aqui no estúdio, vamos pro meu aconchego de hoje com o Bruno Oliveira, que vai dar dicas para quem tá pensando em decorar uma sala de TV. Roda aí. Boa tarde, Band Mulher. Hoje estamos aqui para bater um papo sobre o que você lê em revistas e assiste em sites e que não funcionam na vida real. Por que não funcionam? Porque cada mobiliário ele tem que se adequar ao espaço correto. Vamos falar também sobre os erros que você deve aprender a não cometer e como utilizar bem os ambientes. Visitando uma loja de decoração, me deparo com este ambiente diferenciado, que traz uma nova tendência no mercado, que são os porcelanatos com efeitos marmorizados. E aqui foi aplicado este porcelanato, que traz uma imitação do mármore marrom imperador, que é uma pedra nobre, revestindo toda a parede que substitui o painel de TV. Observe também que neste painel temos uma iluminação indireta, que não atinge ao limite do espaço da TV. Sendo assim, não traz a luminosidade diretamente para a tela, onde iria ofuscar a imagem. TVs não devem nem ficar perto nem longe do sofá. Nos dois casos, você terá desconforto visual. Além disso, se possível, como você pode observar neste ambiente, escolha um espaço onde a circulação de pessoas entre a TV e o sofá seja pequena, para evitar a interrupção da sua visualização. Claro que a paleta de cores escolhida para decorar a sua casa, ela tem que ter tudo a ver com você. Ela tem que ter a sua personalidade impressa. E junto a isso, podemos agregar materiais que lhe tragam conforto, estética e modernidade, como este sofá, todo em couro, em tom caramelo. É um tom super elegante e um tom também despojado e que tem a função, esse sofá, graças ao avanço da tecnologia no mercado de decoração, temos peças com esses mecanismos que tem a função de dividir os ambientes, tendo assento dos dois lados, dividindo o ambiente do home para o ambiente de estar, eliminando a necessidade de termos uma peça como o sofá table, que é um móvel que colocamos atrás do sofá, que faz a integração dos espaços. E hoje nós ficamos por aqui, mas eu te aguardo no próximo Meu Aconchego, toda quarta-feira a partir de 1h15 da tarde. Beijo grande e até lá!
Obrigada, Bruno Oliveira, no nosso Meu Aconchego. Hoje a gente está falando sobre qualidade do sono. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Por exemplo, o Nilo Lima, de Paripe, está aqui dizendo: amo dormir, mas só o necessário para descansar, quando já não aguento mais ficar acordado. Tem muito a ver com aquela coisa de negligenciar o sono, né? Não valorizar, achar que é uma perda de tempo mesmo, a dormida, né? Que é muito perigoso. Agora, Monique, eu queria saber de você aquelas dicas que a gente falou no primeiro bloco, né? Para aquelas mães que já pariram, né? Esses nenéns ainda pequenos ou crianças pequenas, como é que faz para regular esse sono? Pronto, quando o bebê nasce, ele precisa de um norte. Então, o que você precisa fazer? Apresentar para ele o dia e a noite, por exemplo, para tentar regular o que a gente chama de ritmo circadiano, o ritmo ao longo do dia. Ele não sabe se é dia ou se é noite dentro da barriga, mas a partir do momento que ele nasce, ele já precisa entender. Então, é aquela coisa, de manhã, o ritual diurno. Acorda, por mais que você vá repetir a amamentação, troca de fralda ao longo do dia, ele precisa entender que amanheceu. Abre janela, faz a higiene do bebê, amamenta e tem uma postura um pouco mais tranquila em relação aos barulhos e à luminosidade. Quando chegar à noite, 1 hora antes da hora que você desejar que seu bebê vá dormir, você começa o ritual noturno. Todos os dias no mesmo horário. O ideal seria por volta das 6 horas da noite, porque aí você já tem a passagem do pôr do sol e você tem uma produção de melatonina que vai ajudar. E nessa 1 hora você faz atividades repetidas de desaceleração até a hora final em que ele vai, né, finalmente dormir. Quando o bebê ficar maiorzinho, a gente também pode pensar em rotina, tá? Que é muito importante, traz segurança. Então, ter o horário de acordar, ter o horário do lanche, ter o horário de tarde de dormir, né, depender de quantos meses o bebê tem, a quantidade de sonecas. Por exemplo, um bebê de 1 ano, Monique, deve dormir quantas vezes no dia? Olha, o ideal é que ele durma entre 2 sonecas ou uma, a depender da necessidade de cada bebê, que é diferente. Mas que essa soneca dure pelo menos 1 hora para ele ter um sono restaurador e que, de preferência, essa mãe também durma nessa 1 hora para ela poder descansar. Né? E esse pai, enfim, as pessoas que estejam Conheço mães que falam: gente, não posso falar nada agora que ele está dormindo, eu preciso dormir agora. E deita e dorme imediatamente. Eu brinco assim, a gente fala: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Eu, assim, no puerpério eu digo: não faça hoje o que você pode deixar para fazer amanhã. Vá dormir, vá descansar. Boa dica. Seu bebê e descanse também. Olha, tem mais uma pergunta aqui do Henri Santos. Doutor Francisco: não consigo sonhar, não lembro sonho nenhum, mas durmo tranquilo. Em relação ao sonho, tem algo a ver com o sono? Tem tudo a ver. Sonhar acordado é importante, mas sonhar dormindo é essencial. Se você não sonha dormindo, se não tem a percepção de que sonhou, significa que teu sono não está atingindo determinada fase do sono, que é essencial para a cognição, para o bem-estar, para o bom humor, que é o chamado sono REM. Isso foi descrito lá nos anos 50, é o sono dos movimentos rápidos oculares. É um sono profundo, que a gente relaxa profundamente. E nesse momento os sonhos entram em plena vigência. Ele é importante porque, além de servir de memória, backup, você está arquivando as suas emoções, você está jogando para fora boa parte daquilo que a gente chama o entulho cerebral, aquela coisa que vai ficando e que vai lhe atrapalhar de adquirir novas memórias. Então, é fundamental. Se o indivíduo está privado cronicamente de sono REM, em pouco tempo ele fica com déficit de memória, e se essa privação se prolongar, ele pode atingir até um grau de oligofrenia mesmo, de ficar num nível de entendimento muito, muito rasteiro. Muito então, bem. Além do bem-estar físico, né? Com certeza, afeta completamente. Érica, o que a gente faz antes de dormir é determinante também para essa qualidade do sono, né? E ficar no celular antes de dormir, que é o vício de muita gente. Ficar nas redes sociais ali, ó, só nesse movimento aqui de passando a tela, logo antes de dormir, isso pode atrapalhar o nosso sono? Com certeza. Uma das ferramentas que a gente usa na terapia cognitiva comportamental é o diário do sono. E nesse diário a gente anota hábitos de uma forma geral que a pessoa tem ali perto da hora de dormir e ao longo do dia também. Então, a ingestão de determinado tipo de alimento, álcool, cafeína, né, estimulante de uma forma geral, influencia, sim, mas esses hábitos comportamentais, eles também podem influenciar negativamente. Então, fazer atividades físicas, às vezes, que são atividades de alta intensidade ou tá envolvido em coisas que geram preocupação, que fazem com que a gente, de alguma forma, fique perturbado ali perto da hora de dormir, né? E tudo isso influencia. Né? E as redes sociais, a tecnologia, ela influencia de duas formas. Uma pela questão da luz
que a tela emite e que ela prejudica o sono. Sim. E outra porque geralmente ali às vezes a gente vê alguma coisa, né, que incomoda, alguma comparação que a gente fica fazendo aí com o que a gente está vendo, começa as preocupações, as cobranças, né? E isso faz com que a gente às vezes fique muito ansioso e não consiga dormir pensando naquilo que tem para fazer no dia seguinte ou que deixou de fazer. Acontece. Eu acho que eu faço tudo errado. Desde o colchão, da forma de deitar no travesseiro, do que eu falo, meus filhos, coitados, meus filhos seguem minha rotina, vão dormir 11 horas da noite junto comigo. Meu Deus, sério? Meu Deus, eu faço tudo errado. Gente, desculpa. Isso que eu ia te perguntar. Faço tudo errado. Eu ia te perguntar como é que você faz para conciliar agora essa rotina de shows, madrugada dentro, dois filhos pequenos. Os meninos, eles dormem geralmente às 10h30 para 11 horas, acordam 8h30 para 9 horas. Os dois juntos, né? E acho que eles meio que ficam esperando chegar em casa ou esperando, não sei, né? As atividades noturnas, para mim, né? Então, assim, são minhas atividades são noturnas, praticamente. Sim, exato. Tudo errado. Tá explicado. Doutor Francisco, tem solução aqui no caso do Daniel? Dá para mudar esse estilo de vida? Dá para adaptar? Eu não acredito em acaso. As coisas acontecem porque são mais ou menos delineadas por uma série de motivações. Então, se você observar bem, ele tem um perfil que a gente chama no sono do indivíduo que é o vespertino, a gente chama o coruja, aquela pessoa que tem mais habilidade à noite. Existe o oposto, chamado matutino, madrugador. Vem de criança. Vem de criança. Estudei no turno vespertino. Isso é genético. Minha infância toda eu estudei à tarde. Isso é genético. A vida toda foi à tarde. E aí o que é que acontece? Se você exerce uma atividade dessa, é porque de alguma forma você se inclinou para isso. O jornalista é assim, não exija dele que vai ser um lavrador, um fazendeiro para acordar 4 horas da manhã com as galinhas, que não vai dar certo. Ouviu? Né? Tá vendo? Cedo, mensagem nada disso. A culpa não é minha, eu nasci assim. Eu já estou em pé aqui porque agora eu quero falar de uma super novidade que a Band está lançando. Eu vou convidar aqui a Carol Gantois e a Bernadette Anjos para explicar sobre o Band Running da Aventura, não é isso? Isso, é. Explica pra gente como é que vai acontecer. Isso, é uma corrida na natureza, né? Que a gente está fazendo lá em Itaparica, já é o 10º ano. Né? A gente vai estar lá desde 2009, agora em 2019, voltando para Itaparica. Estou aqui para convidar, né, as mulheres, famílias para correrem, que tem quilômetros de 6 quilômetros, 16 quilômetros e kids também, né? As crianças, a partir de 3 anos, podem correr também. Que bacana! Né? No primeiro destino turístico do Brasil, né? Itaparica. Aproveitar o final de semana lá e curtir com a família toda. Maravilha. Itaparica é belíssimo, né? Tem praias lindíssimas ainda correndo. Deve ser uma experiência muito legal. Quem pode falar mais é a Bernadette, que já correu, né? Participar dessa corrida, assim, é um momento fantástico, porque você sai um pouco do asfalto e vai viver a natureza. Sim. Vai correr na praia. Então, assim, é um momento maravilhoso. Então, a gente veio aqui convidar, né, todas as mulheres, família, até criança, né, que tem o momento da corrida da criança também. Então, é uma corrida bem divertida. Quando você falou assim, sair da cidade, ir para a natureza, correr... viver. Me deu até uma sensação de relaxamento que vai influenciar, inclusive, no meu sono. Ajuda muito. Né? Para o atleta, o sono é fundamental. Exatamente. Entendeu? Bom, como é que faz para se inscrever, Carol? Tem o site daventura.com, né? Tem todas as informações lá, tem informações também no Facebook, no Instagram, mas as inscrições até dia 30 de abril no site. Legal. Lembrando que são 3 percursos, um de 16 quilômetros, outro de 6 quilômetros e o outro de 3 quilômetros e de 1 quilômetro também para a corrida Kids. Caminhada interativa pelo centro histórico daqui, né? Isso da Ilha de Itaparica. Esse 3 quilômetros, desculpe interrompê-la, é uma caminhada interpretativa, né? Quem não pode correr, quem não está afim de correr, pode fazer uma caminhada pelo centro histórico guiada, vai conhecer os pontos turísticos da cidade. Legal, muito bacana. Muito obrigada, viu? Fica aí a super dica da Band Running de Aventura, da Aventura aqui, que vai rolar no próximo dia 4, aqui na Ilha de Itaparica, certo? Joia. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. Hoje a gente está falando sobre qualidade do sono, né? E como isso interfere também a prática de exercício físico. Agora, a gente estava conversando aqui sobre a rotina do Daniel, sobre essa questão dele sempre ter essa rotina de acordar tarde, de dormir muito tarde também. Isso. E eu, ao contrário dele, eu sempre estudei de manhã, então eu sempre tive a rotina de dormir cedo e acordar muito cedo. O que acontece? Eu acabo ficando com sono mais cedo também. Vai batendo 7 da noite, ninguém acredita, gente. Eu cochilo
no Uber. Não, Sério? Minha esposa a gente chama de bela adormecida, né? Eu cochilo em qualquer lugar. Ela e das 9 horas ela tá no jantar, ela tá assim. Pois é, eu passo por esse mesmo problema. Dormir demais também é um problema, doutor Francisco? E você tem a insônia e você tem a contrapartida, o oposto, que é a hipersonia. A hipersonia, inclusive, é causa de acidentes graves, veículos, máquinas. Sim, claro. Seja, você tem condições, por exemplo, como a apneia do sono, aqueles gordinhos que tem um pescocinho... Eu não vou olhar para Daniel, não, porque ele vai achar que é pirraça. Não ronca não, ele tem uma musculatura boa. Pelo menos, eu imagino que não. A esposa dele é que vai confirmar Ela isso. fala que eu só ronco quando eu estou bem cansado, assim. Aí ela diz que eu ronco. Então, esse tipo de situação, por exemplo, engana muito. Sim. Porque o indivíduo que tem apneia, ele acha que dorme muito bem, ele dorme muito mal. Porque ele faz várias interrupções da respiração durante a noite e a consequência é que ele acorda exausto, ele passa o dia exausto, ele dorme conversando, ele dorme vendo televisão e pode dormir dirigindo. Então, isso é uma situação, do ponto de vista de saúde pública, você tem hoje, numa cidade como São Paulo, cerca de 32% da população adulta com este problema. Isso é quase... É um problema sério, né? Que acompanha a obesidade, envelhecimento. E é bom lembrar, eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha. Claro. O Hospital Português, a partir de junho, vai lançar um centro. Nós vamos trabalhar o sono de uma forma mais multidisciplinar possível, abordando a obesidade, desde a questão do tratamento do diabetes, da perda de peso, do sono, tentar com o psicólogo, com o apoio da fisioterapia, da nutrição, que quem dorme mal engorda, quem dorme bem emagrece. Tá explicado. Boas dicas, tá vendo? Tá explicado. Monique, eu quero saber, quem quiser saber mais de dicas, como é que a gente consegue? É um curso que você dá? Como é que funciona? Eu faço uma consultoria, pode ser feita na gestação, se a mamãe estiver, assim, no segundo trimestre da gravidez, já estiver mais tranquila com os exames, pode me contactar. Eu faço também um aconselhamento, né, quando tem de 0 a 3 meses, onde eu vou dar também esse norte para as pessoas. E eu faço também a consultoria completa quando o bebê já tem 4 meses de vida em diante, e a gente pode acompanhar por 10 dias, 15 dias, 30 dias, até que essa mãe fique bem tranquila, que esse bebê durma super bem. Muito bem. Que bom, então não tem mais por que perder o sono. Ó, a gente está chegando ao final, tem um comentário aqui que eu achei ótimo. Sono bom é aquele que a gente baba. Sabe, que dorme, a gente chega a ficar babando? Concordo. E baba o travesseiro... Da Vivar. Uma ótima tarde pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Dá pra fazer um pouquinho de música? Vamos, pra gente encerrar? Te espero amanhã, 1h15 da tarde. Promessas são dívidas de amor. Mentiras destroem o que começou. Um beijo reata qualquer briga. E as lágrimas revelam a ferida que cicatrizou. O meu peito ardendo, saudade batendo. Louco por você, pra falar a verdade e a felicidade só existe com você. Eu disse louca, me beija na boca, me faz um carinho, me chama de gordinho que dorme mal.